diagnóstico etiológico, ele frequentemente não pode ser determinado, então, com a apresentação clínica, né? E nem com o dado com a apresentação radiológica. Tá? A gente vai ter que buscar com exames, quando possível, né? E em alguns casos não deixar de tratar o paciente para fazer os exames. Tá? A gente começa o tratamento de forma empírica, baseado na história, tá? Baseado no exame físico, no raio-x de tórax. O raio-x de tórax tem uma importância também em relação aos diagnósticos diferenciais, né? Mais para apontar causas cardíacas, talvez. Tá? O diagnóstico etiológico, como é que a gente vai fazer? Basicamente pelo grão e pela cultura do escarro. Né? O grão do escarro ele é muito, muito limitado, a cultura também. A função principal do grão, na verdade, é ver se aquele escarro está habilitado para ser cultivado, né? Para ser semeado para fazer uma cultura. O que vai dizer isso é ele ter uma quantidade boa de neutrófilos, mais de 25%, e não ter células epiteliais, menos de 10%. Esse é um escarro adequado para a cultura. O escarro ele também pode ser útil na bacterioscopia, quando você faz essa contagem dos neutrófilos, das células epiteliais, pode ser que você já veja alguma bactéria, né? Quanto mais precoce for a coleta do escarro, com o desenvolvimento da pneumonia, maior é a chance de encontrar uma bactéria, mas que ainda assim é uma chance pequena. Então, de acordo com a aparência, você vê cocos em cachos, cocos em filas ou bacilos, por exemplo, isso pode te nortear, né? Exemplo, uma pneumonia comunitária grave, você faz a lâmina, no grão veio um estáfilo. Então, hoje em dia, um estáfilo, assim, numa pneumonia, numa PAC grave, numa pneumonia comunitária grave, a gente vai ter que tratar a camada, né? Então, aí o escarro pode dar o grão pode dar um dado importante para a gente. A sensibilidade e a especificidade vão variar muito, né? De acordo com a situação, mas de forma geral não são altas, tá? A gente pegar só as pneumonias pneumocócicas que cresceram no sangue com cultura positiva, ou seja, confirmadíssimas, pegar dentro desse grupo quem cresceu o escarro, menos da metade vai ter uma cultura positiva para escarro. Tá? Então, assim, as culturas são de baixo rendimento mesmo. E uma cultura por si também é de baixo rendimento. O início do antibiótico ele não deve ser atrasado, então muitas vezes o escarro, se colhido, ele já é colhido pós-antibiótico, então isso vai dificultar mais ainda, né? Que a gente falou, populações não produzem escarros, né? Imunodeprimidos tendem a produzir menos secreção, porque tem menos resposta inflamatória. E em algumas situações, no paciente hospitalizado, a hidratação ela pode fornecer um momento posterior mais adequado para a coleta desse escarro. Depois o paciente hidratado, talvez no primeiro momento ele não consiga produzir escarro, mas depois hidratado ele consegue produzir escarro. Isso deve ser lembrado para a gente tentar a coleta, mesmo que não seja a coleta ideal, antes do antibiótico, que tenha uma coleta, né? Que possa ter uma cultura. Depois, se o paciente evoluir mal, tiver alguma má resposta com a evolução do tratamento, a gente teria que ir numa cultura, né? Rebuscar esse germe, né? Rebuscar essa etiologia. Pacientes intubados, PAC grave, insuficiência respiratória. Evoluiu com insuficiência respiratória, foi acoplado à ventilação mecânica. Na ventilação mecânica, o lavado broncoalveolar, né, essas amostras colhidas por aspirado, mais profundas, elas têm um rendimento alto, quando enviadas rapidamente ao laboratório. Aí sim a secreção respiratória começa a ter um papel importante, né? Na PAC grave, que evoluiu para a insuficiência respiratória. Tá? E depois a gente vai ver na PAC associada com a ventilação, a secreção é o que vai guiar o tratamento. Então, de forma geral, os benefícios da coloração da cultura que a gente falou, né? Todos esses, também sobre alertar patógenos insuspeitos, né? A gente não ser pego desprevenido com uma bactéria estranha, uma bactéria insuspeita, tá? Lembrar de que a investigação para tuberculose e para fungos, principalmente para tuberculose, no nosso meio, deve ser sempre lembrada.
Isso por vezes passa despercebido. Nem sempre um paciente com PAC é um sintomático respiratório, mas muitas vezes é, né? Um paciente que já tem uma história de tosse, talvez. Então, um paciente que já teria até indicação para fazer uma investigação para tuberculose, tá? Então, no Rio de Janeiro, PACs de uma forma geral, a gente tem que sempre pensar se não vale a pena colher os carros para tuberculose, né? Para fazer o BAR ou para fazer o teste rápido molecular, quando possível, mais indicado, né? Por questões de sensibilidade, especificidade. Então, como eu falei, o pneumococo é sempre o patógeno mais comum na PAC, mesmo nos casos graves, né? Mesmo nas PACs que evoluíram para a insuficiência respiratória. O rendimento da cultura é bem baixo, menos de 10%. Tá? Se pegar esses pacientes e ver o rendimento dos carros, a gente viu que também é muito baixo. Né? Então, o que acontece? Como os esquemas empíricos ele oferecem cobertura para esses germes que a gente falou, né? Pneumococo e germes atípicos de forma geral, como os exames não são tão acessíveis quando tem um baixo rendimento, o tratamento ele é feito de forma empírica mesmo, tá? Feito de forma empírica e depois a gente vai reavaliar. Hemocultura a gente não faz mais para qualquer paciente, nem para todo paciente hospitalizado com PAC. Né? Somente alguns pacientes hospitalizados com PAC, neutropenia, asplenias, esplenectomizados, né? Ou asplenias funcionais. No mundo de depressões, de uma forma geral, ou PACs graves, a gente tende a coletar hemocultura. Mas, se não, a gente também não coleta hemocultura, né? Dado o baixo rendimento e a pouca aplicabilidade ali na sequência do tratamento, já que a gente já vai começar um tratamento empírico. Bom, além das culturas, né, que a gente falou, a gente tem os testes urinários, né? Testes de antígenos urinários, que são exames bem interessantes, ajudam bastante. Existem para pneumococo e para legionela. Para legionela, pega apenas o sorogrupo 1, mas que é o que mais causa, né, doença na comunidade. E eles têm coisas importantes, que que detectam o antígeno mesmo após o início da antibiótico terapia. Tá? Então, a sensibilidade e a especificidade dos antígenos urinários, eles não vão mudar com o início da antibiótico terapia. Tem uma sensibilidade razoável e uma especificidade boa, ambos, né? Ambos com especificidade de mais de 90%. Ou seja, se der positivo, provavelmente é positivo. A sensibilidade já é um pouco mais, não dá para confiar tanto, uma sensibilidade de 70%. Então, se der negativo, a gente também pode estar caindo dentro desses 30%. Tá? Se der negativo, a gente também não tem como excluir tanto. Vamos seguir aqui, temos os testes moleculares também, né? PCRs, que estão disponíveis para diversos patógenos, né? Virtualmente todos, vamos dizer assim, não todos. Principalmente legionela, pneumococo, clamídia, micobactéria, como eu falei, o teste rápido molecular, que é bem frequente hoje no nosso meio, é disponível, né? No SUS, a gente consegue, o SUS oferece o teste rápido molecular para diagnóstico de tuberculose, inclusive um eixo do diagnóstico de tuberculose hoje. Né? E também é importante falar que na pneumonia bacteriana, pneumocócica, essa carga viral da PCR está associada a um prognóstico ruim, a um risco aumentado de choque, risco aumentado de ventilação, risco aumentado de morte. Né? Então, se você tiver acesso, para quem tiver acesso, quando a gente tiver acesso, é um exame importante até para prognóstico, para você poder criar o doente, saber se vai ficar no CTI, na UTI, se vai expandir o tratamento para germes associados com PAC grave. Temos a sorologia também. É menos usada, mas existe ainda hoje. Os exames moleculares vêm substituindo bastante as sorologias, né? E os antígenos urinários também. Os exames sorológicos eles têm um problema sério de forma geral, que eles são referenciais, né? Você tem que ter pelo menos 2 coletas. Essa é a forma correta de usar uma sorologia, né? Para você poder ver o aumento da IgM ou poder ver o surgimento da IgG na frente, né? Então, como eu falei, era usado para alguns germes mais insuspeitos, como a Coxiella burnetii, né?
ainda pode ser usados, hoje em dia com menos importância diante dos exames moleculares, né? Bom, vamos falar agora dos biomarcadores, né? Para a PAC. Quais são os que a gente vai mais usar? O que são biomarcadores? A gente já falou em alguma aula. Biomarcadores são alguma substância que a gente pode dosar no sangue ou em outro fluido, de forma geral, e que a gente possa associar com alguma doença, né? A gente usa biomarcadores para fazer diagnóstico de doenças ou de síndromes ou de algum processo. O que a gente mais usa no nosso meio é a PCR e a procalcitonina. A procalcitonina menos, porque ela é mais cara, menos disponível, né? Ambas são biomarcadores para inflamação, sendo que a procalcitonina tem uma sensibilidade, uma especificidade bem melhor, e ela pode vir a desempenhar um papel diferenciando uma infecção bacteriana de uma infecção viral, né? De uma infecção de um processo inflamatório. Ou seja, a procalcitonina ela é um instrumento importante para diagnóstico, né? Alguns estudos mostram o uso da procalcitonina relacionado com a possibilidade de você usar menos antibiótico, né? E sem isso causar um risco para o doente, né? Sem isso ser um risco de morte para o doente. A PCR ela já não é um instrumento tão bom assim para o diagnóstico, né? Como a procalcitonina, mas ela tem um papel mais importante para a evolução, né, do quadro, para fazer a evolução daquele paciente. Você vai vendo a evolução da PCR ao longo do tratamento, para ser um parâmetro de melhora, né, de piora. Além desse, a gente tem também alguns índices clínicos, né, famosos, que avaliam prognóstico e gravidade. É o CURB-65, né, que é um índice mais simples, com poucas variáveis, que a gente consegue usar mais na prática clínica, né? A gente vai ter ureia, frequência respiratória, a idade e confusão mental, como as variáveis do CURB, né? E o PSI? O PSI é um índice mais complexo, ele tem mais de 20 variáveis, né? 20 variáveis, e ele divide em 5 classes o paciente. A gente está vendo ali, de acordo com as 5 classes, ele associa com a mortalidade da PAC, né? Então, a classe 1 e 2 são classes com mortalidade baixa. Na classe 3 já começa a ter quase 3% de mortalidade. E na classe 4 chegamos a 30% de mortalidade, né? O PSI ele é geralmente impraticável na prática clínica, né? A não ser que você tenha disponível um computador, alguma coisa que te facilite esse uso, né? Você já tem ali pronto as variáveis, apenas jogue e ele te dê o resultado. Com aplicativos, hoje em dia, isso tem sido até possível de uns tempos para cá. A utilização desses índices clínicos mais complexos, com muitas variáveis, hoje com a coisa dos aplicativos, eles se tornaram mais práticos, né? Então, o CURB-65, que até então é um índice clínico bem usado na prática, né? Como eu falei, vai usar ureia, confusão mental, frequência respiratória, pressão sanguínea, né? E idade. Uma pontuação de 1 ou 2 já indica a hospitalização do doente. Esse é o dado importante do CURB, tá? Lembrando que esse 1 ou 2 não pode ser só a idade, tá? Se for a idade, aí tem que ter mais uma outra coisa. Então, também não é para indicar internação para qualquer pessoa com mais de 65 anos que não tiver alguma outra variável do CURB, né? A variável 65 anos, a gente não utiliza ela sozinha para marcação de ponto. Com scores de mais de 3, o CURB está associado a uma mortalidade de mais de 20%. Tá? Dado importante também. Se tiver mais de 3 aí 3 pontinhos do CURB, né, já tem uma mortalidade bem alta. Lembrando que eles não são precisos, né? A gente tem que sempre relacionar com a clínica, com outros dados da clínica, outras situações do cenário. A gente tem aqui fatores de risco para deterioração precoce. São fatores de risco de doentes que começaram bem, mas
podem ter o risco de evoluir rápido para insuficiência respiratória. Acometimento multilobar, hipóxia, taquipneia, acidose, confusão, neutropenia, trombocitopenia, hipovominemia, tá? São os principais. Natremia e hipoglicemia também. São os principais fatores de deterioração precoce. Sobre a resistência antimicrobiana, né? Vamos dizer que a resistência pneumocócica às drogas beta-lactâmicas ela é devida somente ao mecanismo da proteína de ligação, tá? A questão da afinidade. O fator de risco principal para a resistência antimicrobiana é, de longe, uma terapia antimicrobiana recente, tá? De longe. Também entra os extremos de idade, né? Pacientes hospitalizados, imunodeprimidos. São todos fatores de risco para a resistência antimicrobiana. A resistência aos macrolídeos ela vem aumentando, né? A azitromicina, por exemplo, ela tem uma cobertura além dos germes atípicos, né? Além de cobrir legionela, clamídia, micoplasma, ela também, originalmente, tinha uma ação a pneumococo, ainda tem. Mas em alguns lugares essa resistência vem aumentando muito e excederam 25%. Né? E a gente tem usado esse ponto de corte de 25% da resistência como dado epidemiológico para guiar um pouco cenários que a gente usa ou não usa, poderia ou não poderia usar um macrolídeo, né? Por exemplo, a azitromicina, como uma monoterapia empírica, tá? Seria com uma PAC leve, né? E a ideia é não ter que fazer associação do beta-lactâmico com o macrolídeo. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que ter a certeza que a gente está num lugar que os germes atípicos não estão resistentes que os pneumococos não estão resistentes aos macrolídeos, tá? Nem sempre a gente tem esses dados. A gente sabe até o contrário. Até 60% dos isolados de pneumococos resistentes a algum nível de resistência já são também resistentes ao macrolídeo, né? Em associação. Então, se o pneumococo é resistente a algum antibiótico, né? A penicilina, algum derivado, ele muito provavelmente tem uma chance boa, pelo menos, de também ser resistência a macrolídeo, né? Isso é importante que nem sempre a gente vai conseguir essa informação da azitromicina. Aqui a gente vai falar sobre a suscetibilidade do Camarsa, um dado que eu falei. O Camarsa é suscetível ao Bactrim, né? A Clinda e a tetraciclina também. Além da vancomicina e da linezolida, que são os tratamentos clássicos para MRSA nosocomial, né? É importante lembrar que o perfil de resistência do Camarsa ele te permite usar o Bactrim. Claro que casos graves, né, a gente vai evitar usar o Bactrim e vai tender a fazer vancomicina ou até mesmo linezolida, que tem mostrado alguns desfechos melhores, né? Lembrando que o Camarsa também carrega alguns genes e algumas toxinas, como a LPV, também, assim como a MRSA nosocomial, que, portanto, Camarsa também tem essa agressividade, né? De causar lesão tecidual, de causar necrose, né? No parênquima pulmonar, casos graves de PAC. Fatores de risco para infecção por MRSA e fatores de risco para infecção por Camarsa, né? O MRSA nosocomial associado mais à hospitalização, mais 2 dias, né? Uso de antibiótico prévio, hemodiálise, doente crônico, na hemodiálise de forma crônica, né? Renal crônico, uma história de já ter sido colonizado por MRSA, insuficiência cardíaca congestiva e supressão gástrica. Em supressão gástrica aí a gente coloca o uso, né, indiscriminado por vezes dos bloqueadores, né, dos bloqueadores da secreção ácida, do omeprazol, ranitidina, né, de forma geral. Principalmente o omeprazol, os bloqueadores, que a gente sabe que tem uma eficácia maior, né, uma eficiência maior nessa cloridria gástrica. Então eles têm sido associados com o risco de MRSA nosocomial. E na comunidade, o que a gente tem de fatores de risco de MRSA, de Camarsa, né, de MRSA comunitário, é
a cavidade, né? Necrose, hemoptise, neutropenia, rash eritematoso, associação com influenza, né? Aquele quadro pós-influenza, jovem, previamente sem doença, né? E meses quentes, né? Costuma dar mais nos surtos de camarsa nos meses quentes. Poderia estar nessa tabela também grupos de militares, tá? Esportistas, né? Pessoas que utilizam pessoas aí seriam os contactantes, né? Utilizam do mesmo banheiro, dos mesmos utensílios, né? Fatores de risco, aqui a mesma tabela, só que está incluído ali fatores de risco para bactérias gram-negativas, né? Que seriam hospitalização recente, uso de antibiótico recente, imunossupressão também, alimentação por tubo, né? O dente está sondado, nasoentérico, nasogástrico, né? Também a questão da secreção gástrica, né? Também a questão do uso dos antiácidos e também DPOC grave, bronquiectasias, doenças estruturais, né? Doenças graves do parênquima estrutural, doenças graves do parênquima pulmonar. Então, como é que vai ser esse início do tratamento, né? Como eu falei, a nossa terapia vai ser empírica, né? A gente dificilmente vai saber a etiologia e os exames, ainda que sejam possíveis a coleta de culturas e de antígenos, testes moleculares, enfim, ainda que seja possível, a gente não deve atrasar, né? Esse é o início do antibiótico. Começar o antibiótico sempre que possível. De forma geral, a gente vai associar o macrolídeo ou usar a fluoroquinolona para ter essa cobertura de atípicos, né? A gente sabe que uns esquemas que têm essa cobertura para germes atípicos, eles têm uma redução na taxa de mortalidade, tá? Incluindo nos casos graves. Então, a gente tem que pensar bem hoje em dia quando a gente for tratar uma PAC com uma monoterapia com macrolídeo, tá? A gente tem que pensar bem, a gente tem que conhecer bem o perfil de resistência dos germes atípicos ao macrolídeo naquele meio, perfil de resistência do pneumococo ao macrolídeo naquele meio, e é prudente que sejam casos leves, né, PAC leve, e ainda assim isso não tem sido feito de forma geral, né? Em relação ao tratamento, a duração do tratamento, a gente sabe que os macrolídeos eles não necessitam ser feitos por 10 dias, né, 14, 10, 7, não. Macrolídeos a gente pode fazer 5 dias no máximo, né? Eles ficam no sangue muito tempo, mesmo depois de suspenso o antibiótico, tá? E 5 dias, ainda assim, para PACs e legionelas, vamos dizer assim, né? Se a gente tiver certeza que não é uma legionela, por exemplo, o antígeno urinário deu negativo, a gente pode fazer 3 dias só. Para micoplasma e outros germes atípicos que não sejam legionelas, a gente pode fazer 3 dias. Então, aquela história de fazer clavulin e ácitro, os dois juntos, 10 dias, 14 dias, gente, isso não existe não, tá? O clavulin é outra coisa. Mas em relação à azitromicina, 3 a 5 dias no máximo, tá? Lembrando sempre que a azitromicina também é uma droga que tem um perfil de interação razoável com outras drogas, tá? Por vezes são doentes cardíacos, né? Por vezes são idosos, já tomam alguns medicamentos. Então, evitar esse uso da azitromicina por dias desnecessários é importante, tá? A azitromicina também é comum que ela curse com diarreia, ela dá um desconforto gastrointestinal que é bem frequente na azitromicina. Nem sempre é muito evidente, mas é frequente. A gente tem que ressaltar isso também. Bom, em relação ainda ao tratamento empírico inicial, então, essa associação ela é importante, ela diminui a mortalidade. A gente não sabe por quê. Pode ser um efeito sinérgico, né, dos dois antibióticos. Pode ser porque, na verdade, é uma co-infecção, como a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar germe atípico, fazer diagnóstico de germe atípico, né? Pode ser que ele esteja co-infectado ali e o tratamento seja esse o motivo. E pode ser também um efeito imunomodulador de macrolídeos. Existe essa hipótese, né? De que o macrolídeo não seja nem pela questão
do patógeno, seja um outro efeito mesmo dele, além do antibiótico, que gere algum efeito imunomodulador, que gere alguma melhora, né? PAC grave, a gente tem que sempre lembrar da Pseudomonas, do Camarsa, né? Eles aumentam a incidência na PAC grave. A gente tem que sempre lembrar também, nesse caso, se possível, fazer o GRAM, né? Talvez tanto o Pseudomonas quanto o Camarsa, eles chamam atenção no GRAM, né? Porque um é bacilo e o outro é estáfilo. Então, se der positivo, o GRAM ajuda, né? Lembrando que a grande maioria das vezes o GRAM não vai encontrar bactéria, é difícil, né? Tem que ser coletado ali bem no início do processo patológico, né? Cicamarsa, linezolida ou vancomicina, né? Em geral, para PAC, porque normalmente vai ser uma PAC grave, então é melhor usar a linezolida ou a vancomicina associada ou não à clindamicina. Teria um efeito aí de inibir a produção de toxinas, tá? Outra particularidade importante que a gente citou, as fluoroquinolonas, as quinolonas, elas são muito bem absorvidas por via oral. Então, alguns pacientes, a gente pode até avaliar de começar já o tratamento com quinolona oral, tá? Em vez de fazer um acesso profundo. Por algum motivo, né? Às vezes tem uma limitação do acesso ou do antibiótico, então a quinolona nessas horas passa a ser importante. Pacientes que estão em tratamento e ver também uma possibilidade, né? A gente fazer a troca por medicação oral, lembrando sempre que o doente tem que estar estável, tem que estar melhorando, tá? Em relação à quantidade de dias de tratamento, existem algumas sugestões de que as fluoroquinolonas também podem ser feitas para PAC por 5 dias, tá? Pelo menos para PACs não complicadas, PACs leves. Os macrolídeos a gente tem esse dado bem estabelecido também, né, dos 5 dias. Não existe muita indicação em PAC para estender tratamento com macrolídeo, tá? E um curso mais longo aí já é necessário, mas seriam outros antibióticos, né, direcionados a outros patógenos. Então aqui a gente tem uma tabela que resume um pouco isso que a gente vem falando, né? Os pacientes da comunidade que a gente vai tratar no nível ambulatorial, né, o outpatients, os pacientes da comunidade que a gente vai hospitalizar, não em unidade fechada, e os que vão ser hospitalizados em unidade fechada, né? O tratamento ele é basicamente o mesmo. Vamos lembrar aqui que essa tabela prevê ali, no caso ambulatoriais, ele tá a possibilidade ainda de fazer o tratamento monoterapia com macrolídeo, né? Agora, vamos lembrar sempre que para você fazer isso, você tem que cumprir alguns tópicos, né? Alguns pontos, para você poder se arriscar. Tem que ser quadro leve, né? E não tem que ter nenhum fator de risco, tipo, não fez uso de antibiótico recente nos últimos meses, né? Não tem nenhum outro fator de risco desse que a gente citou. E você está num cenário onde o germe atípico, o pneumococo, não está descrito uma resistência alta aos macrolídeos, né? E de forma geral, essa tabela também lembra ali a questão dos fatores de risco para pseudomonas, né? Aí a gente vai ter que associar uma droga anti-pseudomonas, pode ser uma piperacilina, por exemplo, normalmente, tá? Tem outras opções. Lembrando que paciente grave fazendo piperacilina, por exemplo, isso não exclui o uso do macrolídeo, tá? Vamos falar sobre falência clínica agora, né? Quando reavaliar o paciente ele pode ser reavaliado até 3 dias depois, se ele não estiver melhorando, tá? Agora, se ele estiver piorando, né, que é diferente de não estar melhorando, aí ele deve ser reavaliado antes, até com 24 horas a 48 horas, tá? Diagnósticos diferenciais de pneumonia associada à comunidade, como a gente falou: edema, embolia, carcinoma, pneumonite, né? Então, esses são cenários que a gente deve imaginar um paciente que não está melhorando, por exemplo, né? Outra coisa que a gente tem que lembrar também é se tem algum foco, né? Algum foco infectado. Às vezes o paciente dá uma melhorada, mas continua febril. Melhora alguns parâmetros, não melhora outros, né? A gente tem que olhar se tem algum foco na pleura, se tem algum foco em outro local. A gente tem que olhar se o medicamento está sendo dado na dose correta, né? Tem a questão do peso do paciente, tem a questão das interações medicamentosas, que às vezes a gente tem que corrigir a droga pela interação. Tem pacientes que vão ter uma distribuição da droga diferente,
porque são grandes queimados, por exemplo, né? Ou porque estão com alguma alteração de proteína sérica importante. Algumas medicações a gente altera a dose pela gravidade. Quando é uma PAC grave, tende a fazer mais dose da medicação, tá? Então tem que atentar a isso. A gente tem que atentar também na falência às co-infecções, né? A possibilidade de ter um outro germe co-infectando, ou a possibilidade até de uma superinfecção nosocomial, né? O paciente, em poucos dias internado, ele já foi colonizado, já foi infectado por uma bactéria nosocomial, e talvez essa falência pode ser até já da internação, mesmo com poucos dias. Isso é possível também, né? Agora, é importante isso tudo, a gente pensa sempre em conjunto com a questão da saber se o paciente realmente tem a PAC, né? E saber se a gente realmente está cobrindo o patógeno, né? A gente não tem o patógeno isolado, não conseguir isolar, a gente fica um pouco perdido nesse meio de campo aí, né? E acaba fazendo as coisas de forma empírica. Complicações da PAC grave. Insuficiência respiratória, choque, né? Falência dos órgãos. A gente tem 3 complicações que são mais importantes, assim, né? Que são as infecções metastáticas, né? Que é uma infecção distante, uma endocardite, um abscesso em alguma parte do corpo, né? E o derrame pleural, né? O empiema, relativamente comum como complicação de PAC. Lembrar que nem todo derrame pleural, ou muito pelo contrário, a maioria dos derrames pleurais são parapneumônicos, né? Eles aparecem no início do quadro, atravessam o quadro, por vezes continuam ainda depois do quadro. O paciente vai melhorar, a tendência é o derrame ser pequeno, né? E você vai observar. Se o doente teve uma resposta clínica, um pequeno derrame pleural, sem outra comorbidade, sem outra gravidade, sem outro fator de risco, você observa que é provavelmente um derrame pleural parapneumônico. Agora, um derrame significativo, um derrame com repercussão clínica, um derrame que não está melhorando, você pode abordar, né, para fazer diagnóstico. E se você vê que tem um pH baixo, uma glicose baixa, um LDH alto, né, um lactato alto, ou até mesmo vistas as bactérias, aí esse é um derrame que tem que ser drenado, né? Com bactéria, possivelmente um empiema. E o segmento desses pacientes, né? Como é que a gente vai fazer a evolução deles? A febre e a leucocitose normalmente desaparecem rápido, em até 2 dias, né? Um pouco mais em alguns doentes, mas em geral até uns 2 dias. Tá? É um parâmetro bom também para a suspensão do antibiótico. O paciente está febril, há mais de 2 dias já é febril, uma PAC leve, em geral a gente já pode pensar em suspender esse antibiótico, tá? Não precisa fazer os números certinhos, tá? Tem que fechar 7, tem que fechar 10. Não, a gente tem que começar a perder esses hábitos, tá? Então a PAC leve, sem fatores de risco. Começou lá, vamos supor, um exemplo, fez uma amoxicilina associada com uma azitromicina, fez a azitromicina 3 dias. O paciente, um dia de febre, um dia começou o antibiótico, 2 dias depois teve febre mais um dia, 2 dias depois já estava febril, né? Mais 2 dias a febril, vai fechar aí o quê? 4 dias, então com 4, 5 dias, teoricamente você pode, sim, se o paciente estiver bem, você seleciona bem esse dente, você pode já suspender precocemente o antibiótico, tá? Para a evolução também do paciente vai ser importante a PCR, que a gente falou, né? A queda da PCR também é bom para evoluir. E as imagens radiográficas, na verdade, elas são péssimas para evoluir, né? Na prática a gente vê muito, principalmente em unidade fechada. Por vezes a gente vê até o paciente fazendo radiografia todos os dias. Olha, pode ter até um outro motivo para fazer essa radiografia, mas a evolução de uma pneumonia, né? Para a evolução de pneumonia, de resolução, a radiografia é péssima. Ela só vai começar a melhorar com 1 mês depois, para vocês terem uma ideia, né? Então, a não ser que tenha algum outro motivo para avaliar um derrame pleural, para fazer uma outra avaliação de uma outra doença, se for para a evolução da pneumonia por si, a radiografia não tem indicação. Isso frequentemente é perguntado em prova, tá? Porque é muito diferente hein? O que dizem os livros, o que dizem as pesquisas, do que o pessoal faz na prática. Então isso tem sido muito cobrado em prova. Então um paciente hospitalizado com uma PAC confirmada, está melhorando, ele pode fazer o raio-x depois, quando ele tiver alta, porque depois ele
provavelmente já vai receber alta antes de um mês. Né? E outra coisa importante também, doença, PAC, pneumonia comunitária recidivante no mesmo segmento, né, a gente tem que sempre investigar esse doente. Tá? Provavelmente tomografia, broncoscopia, principalmente doentes idosos, PAC recidivante deve sempre lembrar a hipótese de neoplasia. Tá bom? Então essa foi a nossa aula de pneumonia, tá? Pneumonias comunitárias. E um abraço.